Flamengo e Santos? Vamos para Flamengo e Santos? E para falar de Flamengo e Santos, vamos lembrar o que foi o jogo do primeiro turno. Se Corinthians e São Paulo foi marcante também no primeiro turno, aquela vitória do Flamengo na Vila Belmiro também o foi. Porque apesar do placar de 1-0, foi a primeira grande demonstração de força do Santos. O Santos, pelo menos para mim, jogou melhor do que o Flamengo naquele jogo, teve gols anulados. E quem viu aquele jogo, eu estava no Troca de Passes aquele dia, assisti aqui na redação do Sport TV, a gente falou, caramba, olha o Santos, cara, o que o Santos está jogando. Foi a primeira vez que a gente olhou para esse time do Cuca e falou, caramba, esse time é uma equipe capaz de enfrentar as melhores do Brasil. Certo, Ceretinho? Não sei se o senhor se lembra, se a sua memória está afiada desse jogo da Vila Belmiro. Eu lembro. Agora, quero chamar a atenção para uma declaração que o Felipe Luiz deu essa semana. Não sei se a gente falou aqui no Seleção, acho que não me lembro. Mas o Felipe Luiz deu a seguinte declaração numa entrevista coletiva. O Marinho é o jogador mais difícil de se marcar no futebol brasileiro na atualidade. Isso quem disse foi o Felipe Luiz, lateral esquerdo, que provavelmente vai ter que marcar o Marinho. O Felipe Luiz, que é lateral esquerdo de seleção brasileira, por exemplo, não está na seleção brasileira agora, mas é lateral esquerdo de seleção brasileira. Então, na avaliação do Felipe Luiz, o Marinho é o jogador mais difícil de se marcar, é o atacante mais difícil de se marcar na atualidade. E acho que é mesmo. Acho que o Marinho está numa fase espetacular e o Santos está jogando muito bem. E acho que o Santos pode ganhar do Flamengo no Maracanã. Pode, por que não? Pode. Agora, não tem o Soteldo, né, de novo. Não vai ter o Soteldo nem no final de semana e nem no meio de semana. Acho que faz muita falta o Soteldo por causa da Covid, embora não tenha feito tanta falta contra o Grêmio. Né? O Jean-Pierre fez mais falta para o Grêmio do que o Soteldo fez falta para o Santos, mas o Soteldo faz falta, claro que faz, para o time do Santos. Em compensação, pela primeira vez, o Rogério Ceni vai ter Pedro, jogador comprado pelo Flamengo. Né? Na semana o Flamengo anunciou que vai exercer o seu direito de compra por 14 milhões de euros. O Bruno Henrique e o Gabigol. Pela primeira vez, o Rogério vai ter esses três atacantes. Como vai escalar o time, não sei. Mas é interessante que os três estarão à disposição pela primeira vez. Fala, PVC. Não, o Santos não tem também Lucas Veríssimo e Diego Pituca. Os dois por terceiro cartão. O Soteldo tem o terceiro cartão e a Covid. São os agravantes. Agora, o Santos, da maneira como jogou contra o Grêmio, e o Sandri jogando muito bem no meio-campo, ele conseguiu equilibrar. O Santos vai fazer uma formação para fazer um jogo grande contra o Flamengo. Claro que o Flamengo, com os três possivelmente escalados, é favorito. Jogando no Maracanã, ainda que sem torcida, o Flamengo é favorito para começar a arrancada e a perseguição à liderança do campeonato. O Flamengo tem 8 pontos a menos do que o São Paulo, mas tem um jogo a menos. A diferença real pode ser de 5, ainda que o jogo a menos do Flamengo seja contra o Grêmio em Porto Alegre, jogo que só vai acontecer dia 27 de janeiro. Eu acho que o Gabigol começa no banco. Não tenho a informação certeira disso, mas eu tenho a impressão que o Gabriel começa no banco porque ele está voltando da lesão e o Pedro e o Bruno Henrique podem começar a partida. Vamos ver na escalação de verdade no domingo à tarde. Qualquer coisa aqui vai ser notícia. Se o Pedro ficar no banco, se o Gabriel ficar no banco, vai ser notícia. Não estou dizendo que é o fim do mundo, não. Apenas que vai ser notícia. São dois grandes jogadores. E o Gabriel decidiu 2 dos últimos 3 jogos contra o ex-clube dele. É um jogador que decide partida contra qualquer adversário, eu sei. Mas contra o Santos ele tem essa eficiência a demonstrar. Ele pode falar, pô, professor Rogério, você vai me tirar? Decidi Flamengo 1-0 Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado. Decidi o jogo desse ano 1-0 com gols meus. Ô Zé Roberto, como é que você encara essa possibilidade? Gabriel ou Pedro no banco? E aí, meu velho? Eu já escalaria logo os dois, viu, Rizek? Eu já colocaria logo os dois, ia para cima, até porque o Flamengo precisa pontuar, precisa se manter aí no topo da tabela, porque é a única competição que restou, né, para uma conquista na temporada. E o Flamengo teve uma semana importante, porque uma semana cheia, né, onde dá totais condições de um excelente trabalho em busca do time ideal, né? Com certeza o Rogério
está quebrando sua cabeça para colocar os 11 ideais aí para esse jogo. Mas eu, sinceramente, eu montava um esquema ali com os dois de atacante. Claro que ia ter que, não sei se esse seria o nome ideal, sacrificar alguém, embora não é nem questão de sacrificar, a questão é de conseguir encontrar o time ideal para, nessa sequência aí desses próximos 5 jogos, poder ganhar, né? Porque o Flamengo era o time que há alguns meses atrás era imbatível, era um time que todos nós apontava como favorito para as 3 competições e para o Flamengo só resta somente o Campeonato Brasileiro. Quero só finalizar falando que o Santos tem pretensões também no Campeonato Brasileiro, né? Está numa colocação ali em 8º com 38 pontos, quer somar ponto para buscar ali encostar no G4 e dar continuidade ao excelente trabalho que o Cuca vem fazendo no clube. O Cuca teve uma sacada no último jogo aí contra o Grêmio, que o PVC mencionou aí, que foi superior na Libertadores, que ele conseguiu entrar na cabeça de um jogador, que na cabeça do jogador já estava muito claro que não ia jogar. E ele só jogou por causa do Cuca, porque senão ele não iria jogar. E um jogador importante, né, para o sistema defensivo, um jogador importante que no meu ponto de ver, na minha análise, eu acho que ele está entre os 3, os 2, ou é ele o melhor zagueiro da atualidade aí no Campeonato Brasileiro. O Arão tá fora, né? O Arão tá fora, tá fora dessa partida. É um dilema, cara. Assim, um dilema bom, né? Evidentemente, né? Ruim é você não ter boas opções. Realmente. E aí, Ceretinho, como é que você vê essa questão? Arão fora e os 3 pela primeira vez à disposição. Se o Arão tá fora, facilita a vida do Rogério para escalar todo mundo, né? E na sugestão do Zé Roberto de botar o Gabigol e o Pedro. Eu não sei se o Gabigol tem condição de jogar os 90 minutos. Acho que o condicionamento físico, como disse o PVC, vai determinar a escalação do time. Agora, na semana em que o Flamengo contrata o Pedro, ou anuncia que vai contratar o Pedro, vai comprar o Pedro da Fiorentina por uma bala. Quanto é que é, André Rezec? 14 milhões de euros. Por 14 milhões de euros. Aí você bota o Pedro na reserva, é estranho, né? É estranho, porque o cara tá todo motivado, pô. Tá cheio. Imagina só, o Pedro tá grandão. Mas não é estranho o Gabriel também no banco? Qualquer um dos dois no banco é estranho. Mas o Gabigol tava fora porque tava machucado. Mas eu escalaria todo mundo. Agora, eu escalaria todo mundo no papel. Porque do outro lado, o Cuca deve estar torcendo para escalar todo mundo e para deixar o meio de campo... Porque quem é que vai marcar no meio de campo? Porque o Cuca provavelmente vai fazer um meio campo forte de novo, de muita marcação, provavelmente com 3 volantes, para sair no contra-ataque na velocidade com os 2 pontas e o Caio Jorge. Você sabe quem vai fazer muita falta? O Diego Pituca. O Diego Pituca está jogando muita bola, está tomando conta do meio de campo do Santos. Jogou muito contra o Grêmio, vai fazer muita falta, mas não vai jogar contra o Grêmio também na quarta-feira. Então já é a possibilidade do Cuca escalar um time que possa jogar contra o Grêmio na quarta. Pode servir de ensaio esse enfrentamento contra o Flamengo para o jogo de quarta-feira contra o Grêmio pela Libertadores. É óbvio que o Rogério treinou as alternativas e a gente não acompanhou os treinamentos que são fechados. Mas é interessante esse dilema, porque para escalar todo mundo, teria que fazer do Gerson o volante do Flamengo. E aí também, pelo menos no meu entendimento, você mata muito do que é o Gerson, que é aquele jogador com liberdade para chegar no ataque. E se colocar o Gerson de primeiro volante, ali de cão de guarda, na função que hoje é do Arão, você também corre o risco de limitar o potencial do Gerson, que é chegar na frente muito bem, né? Jogar campo a campo. É um dilema que o Rogério tem aí. Como é que você faria, PVC, na sua prancheta? Quando o Gabriel estiver pronto, em forma... Lembra que a gente fala, um mês atrás eu tiraria o Bruno Henrique do time, hoje eu não tiraria mais não, é um dilema também. Hoje eu tiraria, com o Gabriel em forma eu tiro o Pedro, mas ele vai jogar provavelmente com o João Gomes, vai fazer uma linha de 4 com Everton Ribeiro, João Gomes, Gerson e De Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro na frente, o Gabriel espera um pouco. Eu acho que vai ser isso pela condição física do Gabriel, que está voltando agora. Repito, não dá para ter certeza absoluta nesse momento. Mas ele não vai abrir mão de um marcador. Ele não vai puxar o Gerson para primeiro volante.
não vai mexer na estrutura tática que ele está começando a encorpar. E foi nesse jogo, Zé, voltando à sua abertura do programa, que o Diego Alves se machucou. Ali ele saiu do time, abriu espaço para o surgimento. Primeiro foi o César que jogou, né? E aí o Hugo Souza vai surgir só rodadas depois por causa do surto de Covid. Mas ali ele sai do time e ali o Flamengo começa o processo para colocar o Hugo em campo. O Diego já voltou bem, inclusive, como, aliás, é boa toda a passagem dele pelo Flamengo, né? O Diego Alves tem uma passagem muito consistente pelo gol do Flamengo, mas nesse momento a discussão é, segundo o que está publicado no GE, que o Flamengo oferece uma redução salarial. Uma redução e que não é pouca coisa, não, de 60% para ele prosseguir no ano que vem. E as primeiras informações que a nossa equipe apurou é que o goleiro disse nem pensar, desse jeito eu tô fora. Zé Roberto, como é que você encara o futuro de Diego Alves? Você renovaria com o Diego Alves? Você investiria nesse goleiro? Mesmo tendo também uma joia, que é o Hugo Souza, com quem o Flamengo já renovou até 2025, Zé? Com certeza, Rizek. Renovaria porque é um atleta que até o momento entregou muito para o clube. Houveram as conquistas, o perfil dele de ser um grande atleta o leva a ter condição também de ser um grande líder. E dentro de um grupo você precisa ter líderes, e ele é um desses. Não dá para descartar um jogador com todo o potencial, com tudo aquilo que ele pode entregar no time, dentro do vestiário, dentro do campo. A volta dele, a escolha, quando o Rogério chega no Flamengo, sendo que o Hugo estava vivendo uma fase excepcional dentro do time, ele faz a escolha, eu acredito que por dois fatores. Que o Diego saiu do time por causa da lesão, e outro fator, por causa da experiência. E experiência dentro de um grupo que você tem jogadores com a idade mais avançada, né, que é o Filipe Luiz, o Diego, e jogadores que estão iniciando, que são mais jovens, você precisa ter esse equilíbrio. Então, por toda a entrega que o Diego Alves já fez e vem fazendo, e para mim tinha que estar continuando, tinha que estar tendo essa continuidade dentro do clube, ele precisa ser valorizado. Mas como que você vai valorizar um atleta que está entregando tanto para o clube, oferecendo uma renovação? A gente precisa entender o mercado, a gente precisa entender o momento do futebol, a gente precisa entender tudo isso. Mas eu não consigo entender uma valorização fazendo o clube uma proposta de redução de 60% do acordo entre as duas partes. Isso eu não consigo ver uma valorização assim, não.